satisfação, né? Nós tivemos muitos inscritos, né? Mais de 400 inscritos, e a Ana vai gravar, né? E ela fala depois como será disponibilizada essa gravação, né? Tem um questionário que geralmente ela pede para responder de avaliação. E vocês contem, né, com a biblioteca, né? A gente está em período de reforma da biblioteca, mas continuamos fazendo os atendimentos, caso vocês precisem, né, de algum auxílio com a pesquisa ou tenham qualquer tipo de dúvidas, eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat, tá? Vocês podem entrar em contato comigo depois. Eu sou Elaine Costa e trabalho na Unifesp há mais de 14 anos e na Biblioteca do Campo São Paulo desde 2019. Então, muito bem-vindos e bom treinamento a todos. Obrigada, Ana. Imagina, obrigada, Elaine, você pelo convite, né? Já é a nossa segunda sessão, aí a gente em outubro teve outra. Também fiquei feliz com a quantidade de inscritos. A gente peço desculpa para vocês, gente, porque a gente teve um problema com o Calendly, né? Que foi o primeiro software que a gente usou aí para as inscrições, então eu acabei tendo que enviar alguns e-mails para vocês, tá? Desculpa essa confusão inicial, mas vamos lá para o nosso treinamento. Eu já coloquei no chat o link de avaliação, então esse treinamento ele é uma parceria com o portal de periódicos da CAPES, e vocês ganham um certificado ao final. E aí, para ganhar o certificado, vocês precisam fazer a avaliação da sessão. Então, já está aí no chat para vocês. Então, começando aqui a nossa aula, né, a gente tem uma horinha aí para falar sobre uma introdução à revisão sistemática e meta-análise. Então, eu sempre faço esse reforço de que é uma aula introdutória, tá? Fiquem à vontade para fazer pergunta no chat. Ao final também, vocês podem abrir o microfone e fazer perguntas, a gente pode conversar aí sobre as dúvidas de vocês, tá bom? Eu sou Ana Carolina Alencar, eu sou enfermeira, e eu trabalho na Wolters Kluwer, que é uma das empresas que disponibiliza conteúdo no portal de periódicos da CAPES. Então, eu trabalho com os treinamentos da plataforma Ovid. Vocês devem conhecer a Wolters, tanto da Ovid, como o New England Journal of Medicine, e também do Up to Date, a plataforma de síntese de evidências e suporte à decisão clínica. Então, o contexto de uso desses produtos, dessas plataformas, é exatamente o contexto da prática baseada em evidências, né? Então, eu gosto de começar essa aula sobre revisão sistemática ou sobre tipos de revisão de literatura. Eu tenho outra aula que é exatamente sobre tipos de revisão de literatura, no intuito de diferenciar cada um dos tipos de síntese de conhecimento, porque existe uma confusão bastante grande, né, sobre o objetivo de cada um dos tipos de revisão de conhecimento, né, de revisão de literatura ou síntese de conhecimento. Então, em que momento a gente opta por uma revisão sistemática, em que momento a gente opta por uma revisão de escopo, como vai ser a segunda aula de hoje, né? Qual o objetivo de uma revisão de umbrella e assim por diante. Então, diante dessa necessidade de diferenciar essas metodologias, eu trago para vocês essa introdução. Então, primeiro que eu gosto de falar de revisões de literatura e síntese de conhecimento dentro do seu contexto de uso, né? Então, quando a gente pensa aí nesses tipos de revisão de literatura, a gente precisa entender que existem aí distintos tipos, né? Então, esse estudo aqui, eu trouxe um estudo que é de 2014, essa aqui é uma revisão sistemática, na verdade, de 2020, ele é um protocolo de uma revisão sistemática, em que eles trazem que diferentes formas de evidências e diferentes objetivos e questões, eles acabam demandando aí que a gente desenvolva novas metodologias, né, ou metodologias próprias para responder a esses objetivos daquela questão, daquela pergunta de pesquisa que foi ali colocada. Então, eu sempre gosto de ressaltar que, primeiro, a gente começa os nossos processos definindo a pergunta de pesquisa, né? Eu não começo minha pesquisa de doutorado, a minha dissertação, a minha tese, né, ou o meu trabalho de pesquisa, seja você um pesquisador, definindo qual é o método que você vai utilizar. Então, a gente parte da pergunta de pesquisa, ou até mesmo do objetivo, mas o ideal seria partir da pergunta de pesquisa para poder definir qual é a síntese de conhecimento, que metodologia vai responder a essa pergunta de pesquisa, e nunca o contrário, né? Então, eu tenho aqui esses dois estudos, um de 2009 e outro de 2016. Né? Então, no de 2009, eles identificaram 14 tipos diferentes de revisão de literatura.
E nesse estudo de 2016, eles já identificaram aí 25 métodos de síntese de conhecimento. Então, as metodologias, elas estão aí disponíveis para que a gente possa identificar qual método vai responder a nossa pergunta de pesquisa, né? Quais são alguns pontos relevantes aqui quando a gente pensa na escolha desse método também? Um dos pontos é exatamente quais dessas metodologias de síntese de conhecimento são ou não produtoras de evidência, ou seja, isso está relacionado ao próprio rigor metodológico também. Então, é bastante comum que a gente, dentro da academia, né, dentro das universidades, opte primeiro pelo tipo, né, pela metodologia. Então, o próprio orientador chega para vocês e diz: olha, a gente vai fazer uma revisão sistemática, por esse entendimento de que a revisão sistemática é um método de grande rigor, né, e que ele vai gerar posteriormente publicações, mas enfim, ele tem também um impacto, que é o impacto da produção de evidências. Então, esse é um ponto relevante para a gente pensar aqui também qual vai ser a escolha desse método que a gente vai utilizar para responder a essa pergunta de pesquisa aí, tá? Então, falando de prática baseada em evidências, aqui a gente tem, eu trouxe para vocês o contexto da medicina baseada em evidências enquanto princípio, enquanto conceito, né? Então, quando a gente olha para esse conceito, que é o conceito do David Sackett, né, lá da década de 90, do que é uma medicina baseada em evidências, é a gente utilizar as melhores evidências disponíveis, ou seja, é exatamente olhar para isso que está publicado em literatura científica, para o que está dentro das bases de dados científicas, né? Então, identificar o que é o melhor, que evidência, o que eu posso considerar ou não evidência, né? E a gente vai entender hoje também como é que eu caracterizo esse nível de evidência, né? Como é que eu nivelo ali, classifico esses estudos para considerar que aquele estudo tenha um alto nível de evidência para quando eu for fazer essa escolha aqui na minha tomada de decisão. Então, eu olho para a literatura, identifico qual dentro do que está ali publicado, qual é a minha melhor evidência disponível, né? Eu também considero as habilidades do meu profissional de saúde, né? Então, esse julgamento clínico, essa expertise, essa experiência desse profissional e os valores do meu paciente. O que a gente vai olhar nessa apresentação especificamente é esse ponto de identificar o que é essa melhor evidência disponível, né? Quando eu falo da melhor evidência disponível, o que eu estou procurando dentro da literatura científica e como que eu diferencio todas essas publicações que estão lá colocadas. E aqui a gente não está falando necessariamente de qualidade das publicações, né? Eu não estou falando lá de como elas foram produzidas, se elas têm ou não vieses. Nesse momento, eu estou falando mesmo, vamos partir aí do princípio de que elas foram bem elaboradas, tá? De que elas foram bem desenvolvidas, com rigor metodológico, mas ainda assim, pensando nos tipos de estudo, qual é a melhor evidência disponível que eu tenho para responder aquela dúvida clínica, aquela dúvida de gestão, né? A gente pensa muitas vezes nas evidências como evidências ali para a prática clínica especificamente, quando todo o meu processo dentro do contexto da saúde, ele pode ser um processo baseado em evidências, né? Educação baseada em evidências, gestão baseada em evidências e assim por diante. Bom, esse conceito, ele evolui para uma prática baseada em evidências, que vai considerar todos aqueles outros pontos ali anteriores, a melhor evidência disponível, a expertise, o julgamento clínico do meu profissional de saúde, os valores do paciente e também o contexto do cuidado em saúde. E esse é um ponto importante, em especial quando eu olho aí para essa questão dos níveis de evidência. Talvez a minha evidência de maior grau, né, de maior classificação, de maior nível ali de evidência, ela seja uma evidência que eu não consigo necessariamente aplicar dentro do meu contexto. Pode ser por uma ausência, por exemplo, né? Então, ausências de recursos financeiros, ausência de recurso material, de recursos profissionais, ou podem ser outras questões, como questões sociais, culturais, enfim, que eu preciso considerar aí. Então, por isso a importância da gente compreender essa questão da melhor evidência disponível, né? Quando eu falo na revisão sistemática ou nas sínteses de conhecimento, a gente vai produzir essas evidências, que é um ponto importante, né? Então, eu gosto de trazer esse contexto, essa contextualização de, enquanto produtores de síntese de conhecimento, qual é o nosso contexto de atuação? Bom, é o contexto da prática baseada em evidências. E isso vai fazer com que o nosso processo, né, de elaboração, de desenvolvimento desses estudos, ele seja um processo com rigor metodológico. E esse é um ponto extremamente importante para que a gente considere que esse resultado final seja
uma evidência ou uma informação qualificada. Quais são, então, essas melhores evidências disponíveis, né? Quando a gente olha para a pirâmide tradicional de evidências, e existem várias pirâmides, tá, gente? Eu vou trazer duas aqui para vocês. Mas quando a gente olha para a pirâmide tradicional de evidências, a gente tem ali na nossa base os estudos de caso, histórias reais e opinião de especialistas, seguido pelos estudos observacionais, estudos experimentais, então os ensaios clínicos randomizados, sejam eles com resultados definitivos ou não definitivos, e aí, no topo da minha pirâmide de evidências, eu tenho as revisões sistemáticas e meta-análise, né? Por que eu vou ter revisões sistemáticas e meta-análise no topo da minha pirâmide de evidência? Ou seja, quando eu, profissional de saúde, gestor, né, ou um docente, quero buscar evidências sobre uma determinada pergunta de pesquisa, uma dúvida clínica que eu tenho, ou uma dúvida de gestão ou de educação que eu tenha, né? Por que eu parto primeiramente identificando se existe uma revisão sistemática ou meta-análise que responda àquela minha pergunta, né? Exatamente porque revisões sistemáticas são estudos comparativos. Então, eu posso pensar aqui que os ensaios clínicos randomizados, né, eles são estudos que vão gerar evidências de benefícios ou danos aí de uma determinada intervenção de saúde, né? Então, eu quero identificar se um determinado medicamento ele vai trazer ou não benefícios para aquele grupo populacional ali com o qual ele está pretendendo atuar, né? Ou para aquela doença específica, aquela condição específica. Eu posso fazer um ensaio clínico randomizado, comparando aí duas intervenções diferentes, um medicamento e um placebo, dois medicamentos, para identificar qual é o mais eficaz, né? Então, em geral, eu tenho ali a análise de uma intervenção específica para determinar se ela traz danos ou benefícios, né? Ou quais são os benefícios aí, qual é o impacto dessa intervenção específica para aquele grupo populacional. Mas aí, se eu tenho vários estudos, né? Então, se eu tenho vários ensaios clínicos randomizados que estão tratando da mesma intervenção, no mesmo contexto, mas eles trazem resultados que são diferentes. Como que a gente toma a nossa decisão, né? Como é que eu vou fazer essa tomada de decisão a partir desses resultados ali, dessas conclusões que são diferentes em cada um dos meus estudos? Então, a ideia das revisões sistemáticas, né, é a gente exatamente comparar esses diferentes estudos primários, né? Então, a gente parte sempre da literatura primária na revisão sistemática, então, já falando aqui das regras, né? A gente não vai incluir outros tipos de revisão, outros tipos de síntese de conhecimento dentro da nossa revisão sistemática, existem outras metodologias para isso. Então, eu parto dos estudos primários e aí eu vou comparar esses resultados de cada um desses estudos. Então, o ponto importante é que a gente compara iguais. Então, esses estudos, eles têm que estar trabalhando com populações, intervenções que são iguais ou extremamente semelhantes ali, né? Quando eu penso na população, por exemplo, para que eu possa fazer essa comparação entre eles. Bom, essa comparação entre eles vai permitir, ao final, que eu consiga finalmente dizer qual é o mais eficaz, qual traz mais benefícios, né? Falando aqui de uma forma bastante simples. E é por isso que as revisões sistemáticas, elas vão permitir aí que a gente encontre a melhor evidência. Porque agora eu olhei para tudo que está publicado na literatura, então eu vou identificar todos os ensaios clínicos randomizados tratando daquela intervenção que faz a comparação com aquela segunda intervenção, né? E aí eu vou comparar esses resultados para identificar qual é o mais eficaz, qual traz mais benefícios, né? Então, nesse sentido, a gente tem a melhor evidência disponível aí, tá? Então, de uma maneira simples, é por isso que a gente vai olhar para o topo da nossa pirâmide de evidências. E aqui a gente vai também produzir aí essas revisões sistemáticas e meta-análise, né? Aqui, só para vocês entenderem, essa é a pirâmide do JBI, do Jonas Briggs Institute, que eu trouxe para vocês, só para vocês verem que a cada um dos níveis, ela segue os mesmos níveis ali da pirâmide tradicional, mas eles separam aqui como nível 1, 2, 3, 4 e 5, e aí eles colocam também uma gradação por letras, né? Então, se a gente for olhar os estudos experimentais, por exemplo, eu tenho que o maior nível de evidência é de revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Tá? Então, eu tenho um nível 1B, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados e outros desenhos de estudo. Então, aí eu vou diminuindo ali um pouco, né, esse meu nível de evidência, mas para cada um deles, o topo seria uma revisão sistemática. Então,
Eu só tenho, eu tenho uma revisão sistemática de estudos observacionais ali, uma revisão sistemática de estudos coorte, né? Esse vai ser o meu maior nível de evidência entre escolher uma revisão sistemática de estudos coorte ou ler o estudo coorte individualmente, tá? Só para a gente entender aqui essa questão de colocar a revisão sistemática meta-análise como produtora de evidência. Então, vamos lá. Esse é um modelo de 5 etapas, então são os critérios mínimos ali para uma prática baseada em evidências, né? E aí a gente tem essas etapas sendo a formulação da pergunta de pesquisa, rastrear as melhores evidências disponíveis, avaliar criticamente as evidências, a implementação dos resultados e avaliar o desempenho. Quando eu penso na produção da síntese de conhecimento, eu vou focar especificamente nas 3 primeiras etapas. Então, desde a formulação da pergunta de pesquisa, o rastreio das melhores evidências disponíveis e a avaliação crítica dessas evidências, para que eu possa depois compor ali o meu conteúdo em si, do que é a minha revisão, tá? A parte da implementação e da avaliação do desempenho, elas são posteriores, elas estão mais relacionadas ali a um uso prático daquela informação que foi produzida. Então, eu vou passar por cada uma dessas etapas agora. Bom, eu já comentei, a revisão sistemática, ela é um estudo comparativo, né? Então, aqui nesse desenho a gente consegue ver, por exemplo, a gente poderia pensar aí numa avaliação entre os danos do cigarro comum, né, do uso de tabaco, e agora do cigarro eletrônico. Então, eu quero identificar qual dos dois causa menos danos, por exemplo, tem menos riscos aí para a minha população, né? Então, eu vou identificar os estudos que estão fazendo essa comparação aí. O objetivo, então, eu já falei para vocês, eu vou encontrar todos os dados relevantes a partir dos estudos primários que abordam aquela questão de pesquisa específica, né? Então, eu vou utilizar uma revisão sistemática, eu vou fazer uma revisão sistemática quando a minha pergunta de pesquisa está relacionada a descobrir novas evidências, por exemplo, ou novas práticas assistenciais, né, ou outras práticas ali. Confirmar práticas atuais, estudos de variação terapêutica, como foram os exemplos que eu dei anteriormente, né, quando a gente está comparando uma intervenção com uma segunda intervenção, identificar e investigar resultados conflitantes, que é o exemplo do ensaio clínico randomizado que eu dei anteriormente, né, da comparação entre ensaios clínicos randomizados, e os estudos de custo-benefício também, para a gente identificar aí os resultados relacionados a custo-benefício. Então, esses seriam os nossos objetivos para fazer uma revisão sistemática, né? Ou pensar nessas perguntas de pesquisa que estão relacionadas a esses temas específicos. Ela é um método sistemático explícito e ela tem essas etapas bastante definidas aí. E aí, alguns pontos são importantes quando eu penso numa revisão sistemática. Então, primeiro que ela tem um rigor metodológico, né? É esse rigor metodológico que vai fazer com que, posteriormente, a gente possa considerá-la aí uma produtora de evidências, né? Então, eu vou descrever dentro do meu trabalho, né, além de seguir esses métodos que estão ali colocados, além de seguir uma orientação prévia. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Eu tinha configurado para todo mundo ficar com o microfone fechado, mas eu acho que alguém está com o microfone aberto. Obrigada. Acho que não, né? Se vocês puderem falar no chat, por favor. Bom, ela vai fazer uso desses métodos sistemáticos, o que quer dizer, e explícitos, o que quer dizer que durante toda a produção do trabalho, a gente vai precisar descrever e deixar bastante explícito cada uma das etapas e cada uma das decisões que foram tomadas ali dentro daquele processo, né, de desenvolvimento dessa revisão sistemática. Então, quando eu resolvo mudar, por exemplo, o meu percurso em algum momento, porque algo aconteceu, eu preciso deixar claro a justificativa de por que eu precisei fazer uma mudança de percurso dentro daquela etapa específica da minha revisão sistemática. Outro ponto importante é que a revisão sistemática, em geral, ela requer o uso de softwares e de programas, tá? Então, ela é um método rigoroso, ela é um método muito trabalhoso e ela também é um método que exige aí um financiamento. Tá? Acho que a gente não tem muita noção disso, porque em geral parece que é só fazer a busca na literatura e escrever depois, né? Analisando aqueles dados que a gente encontrou, então talvez ela pareça um método mais barato do que os demais, né? Do que seria fazer, por exemplo, um ensaio clínico randomizado, mas ela não é.
tá? Eu preciso de softwares e vocês vão ver que a gente precisa também de tempo e de equipe para fazer uma revisão sistemática. Os softwares, em geral, eles estão relacionados tanto a organizar esses resultados das bases de dados, quanto também fazer os processos de avaliação desses artigos. Então, essas são as etapas de uma maneira geral. Eu vou passar por cada uma delas e eu começo agora falando para vocês aqui, né? Então, a gente vai começar com a definição da pergunta de pesquisa, vai passar pela definição da metodologia, definir a equipe de trabalho, critérios de inclusão e exclusão, quais são as fontes de informação que a gente vai acessar, como a gente elabora e registra o protocolo, como que eu identifico e seleciono os estudos, faço a avaliação crítica de cada um desses estudos individualmente, vou fazer a extração dos dados e aí, finalmente, eu vou sintetizar esses dados e vou analisar e apresentar os resultados desses dados, né? Então, com relação à pergunta de pesquisa, a gente, já falei para vocês, né? A gente sempre parte aí da pergunta de pesquisa e depois encontra o método. Essa pergunta de pesquisa, primeiramente, eu vou identificar dentro das bases de dados gerais, vocês vão ver quais são as bases de dados gerais, mas aquelas bases de dados, por exemplo, que já têm revisões sistemáticas, ou as grandes bases, como o PubMed, Medline e Ovid, que mais? A base da Cochrane, né, de revisões sistemáticas, revista do JBI, por exemplo, eu vou identificar se já não existe uma revisão sistemática que responda àquela pergunta de pesquisa que eu quero fazer, né? Ou até mesmo algum outro tipo de síntese de conhecimento. Então, a gente começa o nosso trabalho evitando um retrabalho, evitando um gasto de energia, de tempo e de recurso financeiro também, respondendo a uma pergunta de pesquisa que já foi respondida anteriormente. Esse é um ponto essencial, né? Ana, encontrei aqui uma revisão sistemática que é bastante semelhante ao que eu queria fazer, né? O que pode ser feito? Bom, primeiro identificar se ela está atualizada ou não. Se ela não estiver atualizada, você pode perguntar para a equipe que elaborou aquela revisão sistemática se eles têm interesse de dar continuidade à revisão sistemática, ou seja, se eles vão continuar atualizando aquela revisão. Porque se eles não quiserem, talvez eles queiram passar a autoria para você e o seu grupo para que vocês deem continuidade ali, fazendo a atualização daquela revisão, tá? Bom, não quiseram, eles vão continuar com a revisão sistemática, então o que eu posso fazer? Leiam o trabalho, identifiquem quais foram as lacunas que foram encontradas naquele trabalho, né? Não lacunas no sentido de erro, mas o que mais vocês podem pesquisar dentro dessa temática que te interessa, né? Que interessa a vocês, mas que ainda precisa ser pesquisado. Né? Então, é importante a gente poder buscar aí outras lacunas para serem respondidas. Eu defino a minha pergunta de pesquisa a partir de um acrônimo, e aí a pergunta de pesquisa ela precisa ser bastante específica. Uma pergunta de pesquisa de uma revisão sistemática não é uma pergunta ampla, ela é uma pergunta bem caracterizada, bem específica. Então, a gente pode usar acrônimos, como é o caso do acrônimo PICO, né, que é bastante utilizado em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados, por exemplo. O acrônimo ele também vai ser definido a partir do tipo de pergunta de pesquisa, e o acrônimo ele não é mandatório, ele é orientador, ele é direcionador. Né? Então, essas variações do pico que a gente fala, ali, por exemplo, tem pico, pico com T ao final, peco, é porque eu tenho a possibilidade de incluir ou excluir alguns componentes do meu acrônimo, né? Para minha pergunta de pesquisa. Tá? Então, para quem não sabe, eu vou passar na próxima página o que é o pico aqui. E outro ponto importante é que a gente precisa compreender se essa pergunta segue os critérios Finer, né? Então, isso está dentro do handbook da Cochrane, e a gente vai identificar aí se essa pesquisa ela é viável de ser realizada, pensando tanto quantitativamente, em quantos artigos eles estão disponíveis ali, eles foram encontrados, né, na sua pesquisa inicial, se ela é interessante para o grupo que está desenvolvendo ela, numa lógica de que quando a pessoa está interessada, né, o grupo está interessado em fazer aquele trabalho, ele vai seguir de uma maneira mais rigorosa tanto as etapas que são necessárias, quanto os critérios éticos também. Se ela é inovadora, né, então, como eu comentei, a gente precisa identificar se esse trabalho já existe ou não, se ele vai ser inovador, se ele é relevante, tá? Então, se ele é relevante para aquela população com a qual vocês estão trabalhando, para aquele grupo de profissionais de saúde que vão utilizar essa informação posteriormente,
Então, é extremamente importante pensar no usuário do conhecimento também, né? Não só em você, pesquisador, e nos benefícios que você vai ganhar a partir da produção desse trabalho, né? Então, é o meu certificado de doutor, né? O meu título de doutor, é o meu título de mestre, mas em especial o quão relevante ele é para a sociedade ou para aquele grupo populacional com o qual você vai estar trabalhando ou que vai ser impactado pelo seu trabalho posteriormente. E o E está relacionado se esse trabalho é ético, né? Se ele não traz aí nenhum dano para esse grupo populacional ali também. Bom, em termos de acrônimos de pergunta de pesquisa, o PICO é esse acrônimo em que eu penso em qual é a minha população, o meu problema ou o meu paciente especificamente, e aí eu vou pensar em como definir muito bem cada um desses componentes, né? Então, como é que eu caracterizo essa população, né? Como eu diferencio essa população? Então, eu consigo diferenciar por raça, eu consigo diferenciar por grupo etário, né? Existe um contexto social em que essa população está inserida, essa doença tem variações, né? E aí eu quero uma variação específica dessa doença. Vou pensar numa intervenção ou exposição, né? Por isso o PECO também. O E ali ele pode ser um E de exposição. Então, a exposição a um carcinógeno, como foi o exemplo inicial ali do uso do tabaco, né? Então, a essa intervenção eu também vou pensar. Existem variações dessa intervenção, eu preciso caracterizar aqui. Existem diferentes gravidades, se são graves ou não, né? Perdão, eu esqueci a palavra aqui. Mas, enfim, se tem diferentes níveis ali para aquela intervenção, se essa intervenção é um medicamento, é uma intervenção cirúrgica, né? Que mais? O comparador, se existe ou não um comparador, e como eu falei, o pico, ele é orientador, então se não tiver um comparador, tá tudo bem tirar esse comparador daqui, né, ou qualquer outro dos componentes. Então, eu vou pensar se existe uma alternativa à minha intervenção principal. Então, sempre que eu penso na comparação, eu penso com relação à minha intervenção, né? Também vou caracterizar bem aí essa comparação. Qual é o desfecho? E sempre que eu penso no desfecho, é o desfecho mais relevante para a minha população especificamente. Então, o desfecho está sempre relacionado ao P. Então, o que está sendo afetado, medido ou melhorado? O meu desfecho pode ser relacionado à qualidade de vida, a um risco de desenvolvimento de uma doença, né? Então, se a minha intervenção principal é uma exposição, como é o caso da exposição ao carcinógeno, o meu desfecho ele pode ser o desenvolvimento de uma doença ou o risco de desenvolvimento da doença. E aí eu tenho as outras variações, como é o caso do tempo. Então, eu acompanhei aquele grupo de pacientes por um determinado período, ou aquele medicamento ele foi administrado durante um determinado período, né? Aqueles pacientes eles foram expostos a por exemplo, a fumaça da fábrica que era do lado da comunidade durante a vida inteira. Então, a gente acompanhou aí esses pacientes ao longo da vida e identificou quero identificar aí, né, nesses estudos, qual foi o tempo, né? Quero incluir na minha pergunta de pesquisa, perdão, qual foi o tempo de exposição desses pacientes, por exemplo, né? Tempo de observação, tempo de exposição, tempo para atingir o desfecho. Talvez alguns de vocês já tenham visto aqui na pergunta PICO a inclusão do elemento do componente S, né, que é do tipo de estudo. Eu não trago porque ele não está dentro da referência da Cochrane, que é a referência principal que eu uso para essa aula. Mas existe também a variação do PICO com, ao invés do T, o S, ou incluindo o S de Study Design, né, do tipo de estudo aqui. Então, bom, definimos a nossa pergunta de pesquisa, que é bastante específica, com seus componentes bem caracterizados. Então, ela não é uma pergunta ampla. E a gente parte, então, para a definição da metodologia e do manual. Então, é importante que, para que a gente possa seguir aí esse rigor metodológico das revisões sistemáticas, a gente defina qual vai ser a metodologia que a gente vai utilizar. Então, em geral, a gente tem aí as mais conhecidas, Cochrane, JBI, McMaster, Oxford, né? Por que eu vou seguir um manual? Exatamente porque eu já tenho ali todas as etapas a serem seguidas dentro desse manual para poder garantir
que eu vá fazer um trabalho com rigor metodológico, né? Esses manuais também exigem a publicação de um protocolo, que é uma etapa que a gente vai falar mais à frente, mas que também aí é um reforço do rigor metodológico, e ele traz também uma possibilidade de avaliação por pares desse projeto inicial, né, desse desenho inicial de revisão sistemática que você está submetendo ali, tá? Então, esse é um ponto importante, definir qual é o manual, qual é a metodologia. Bom, nós decidimos não fazer, sei lá, tem custo ou não é exatamente o que a gente quer fazer. Quais são as consequências, né? A consequência é exatamente o trabalho ficar livre demais, digamos assim, né? Porque a partir do momento que eu sigo ali aquele caminho que está pré-definido, a chance de eu desviar o percurso aqui do meu trabalho, ela é maior. Então, em geral, o que eu falo é, se vocês forem decidir não fazer, por exemplo, uma revisão sistemática Cochrane, com um protocolo Cochrane, minimamente optem por um tipo de revisão, por uma metodologia ali, para mimetizar, para seguir aquelas etapas. E isso vai garantir, de alguma maneira, ali, pelo menos que você siga um passo a passo com maior rigor, tá? Mesmo que você defina depois, decida não publicar um protocolo, por exemplo. Definir a equipe de trabalho é um ponto extremamente importante, tá? Então, a gente tem essa ideia, como eu comentei anteriormente, que uma revisão sistemática ela é mais simples, né? Ou tem menos custo aí do que outros tipos de metodologia. E, na verdade, quando a gente olha para esses manuais ou para essas metodologias, como são Cochrane, JBI e as demais, elas exigem que eu tenha, no mínimo, duas pessoas fazendo aí a revisão dessa revisão sistemática. E são dois participantes ativos, né? Então, a gente não vai pensar no, é o orientando e o orientador. Se for o orientando e o orientador, vocês têm que entender que o orientador, ele vai ter que ler todos os artigos que foram encontrados, né? Então, se foram 2 artigos encontrados ou se foram 1.500 artigos encontrados, vocês vão ter que fazer a leitura de todos os artigos, né? E existem etapas aqui, não só a etapa da seleção, como a etapa da avaliação e a etapa da estratégia de busca que precisam ser feitas por pares. Então, eu preciso de um comprometimento da minha equipe. O ideal, apesar da gente colocar que são no mínimo 2 pessoas, é que a equipe seja composta por revisores, né, por especialistas, por exemplo, pode ser uma pessoa que é especialista no tema. Então, o orientador ele não é especialista em revisão sistemática, mas ele é especialista no tema que está sendo pesquisado. Perfeito. Mas aí vocês precisam também de alguém que seja especialista na metodologia, né? A equipe ideal ali, com as habilidades específicas para uma revisão sistemática, seria o especialista no tema de pesquisa, um metodologista, ou seja, alguém que domina a metodologia de revisão sistemática, um estatístico, em especial para meta-análise, né? Mas também para revisão sistemática, para a interpretação dos dados numéricos. Eu posso não fazer uma comparação dos dados numéricos, como é uma meta-análise, mas para ajudar na interpretação, e um bibliotecário especialista, né? Então, esse é um ponto extremamente importante também. Afinal de contas, a gente vai precisar fazer essa busca nas bases de dados, em diferentes tipos de bases de dados ali. Então, trazer o bibliotecário especialista para dentro do grupo é extremamente importante, tá? Com relação à revisão, existe ainda a possibilidade de ter um terceiro revisor, que seria aquele que faz aí, ele desempata, né, em caso de alguns impasses. Então, por exemplo, eu e a Elaine, a gente vai fazer a avaliação lá dos artigos, eu dentro aqui da minha entrada no software, então nós já selecionamos todos os artigos, já passamos por essa etapa, agora a gente está na etapa de avaliação da qualidade, né, de avaliação do artigo ali. Então, eu estou aqui dentro do meu software do JBI, por exemplo, JBI Summary, fazendo a avaliação desses artigos e eu defino que esse artigo específico ele vai ser excluído. Enquanto a Elaine, lá dentro do software dela, né, no login dela, ela definiu que ele vai ser incluído. Então, nesses casos, é ideal que eu tenha um terceiro revisor para que ele possa definir ali, desempatar essas situações, tá? Então, alguém que faria essa avaliação também definiria se vai ser incluído ou excluído aquele conteúdo específico ali. Bom, uma revisão sistemática, ela requer um comprometimento, né? Eu fiz o curso da Cochrane ano passado, eu fiz o curso do JBI e da Cochrane de revisão sistemática, o workshop, em geral ele acontece em março ou abril, né, no começo do ano,
E aí eu sempre repito essa pergunta, que é quanto tempo leva para fazer uma revisão sistemática, né? Isso tem literatura também, e essa foi um dado que apareceu frequentemente. Eu acabei de ir para um congresso em Praga, do Global Evidence Summit, que é um congresso de evidência, onde todos esses grupos estavam reunidos, né? E aí tem esse número constante, assim, que é esse tempo para a elaboração de uma revisão sistemática. O que foi respondido para mim aqui no Brasil é que um tempo mínimo de 2 anos e pode levar até 3 anos para publicação, né? Quando a gente olha para a literatura, ela fica ali entre 1 ano e meio e 3 anos, pode levar até mais tempo. E nessas falas também, em congressos, ela também fica ali entre 2 e 3 anos, tá? Podendo levar mais tempo também. Além disso, eles brincam que existe esse casamento com a sua revisão sistemática, né? Então, publiquei uma revisão sistemática da Cochrane, a cada 2 anos ela precisa ser atualizada. Então, o grupo que publicou é responsável pela atualização, né? No momento em que ela fica desatualizada, ela vai ser removida da base de dados, tá? Então, ela não fica ali mais disponível como uma revisão sistemática a ser considerada. E eu já comentei anteriormente, existe a possibilidade de não querer mais trabalhar com aquela revisão sistemática. Então, ela demorou 3 anos para você elaborar, a cada 2 anos você tem que atualizar, talvez você não queira mais trabalhar com isso, não é mais a prioridade. Existe a possibilidade de passar essa autoria para outro grupo, né, da atualização. Então, tem uma questão de autoria ali, não é que você perde a autoria principal, né, mas segue dentro do trabalho ali, citada de alguma forma, os autores principais, né, os autores anteriores ali, mas você passa essa autoria principal para um outro grupo que queira continuar, né? Então, o ponto que eu gosto de colocar aqui é só para a gente pensar, por exemplo, qual é o momento estou falando para um grupo dentro de uma universidade, né? Então, qual é o momento aí dentro do desenvolvimento acadêmico de realizar uma revisão sistemática? Eu comecei a fazer essas aulas a partir dos treinamentos de OVD para o portal de periódicos da CAPES. E eu fazia treinamentos em grupo e individuais, e era muito comum os alunos virem falando para mim, sejam alunos de mestrado ou alunos de graduação, que estavam fazendo uma revisão sistemática. Bom, já a partir da pergunta de pesquisa, já era possível identificar que não era uma revisão sistemática, e mais do que isso, acho que analisando isso aqui, a gente consegue entender que elaborar uma revisão sistemática exige um nível de habilidade, de qualidade ali do profissional e de tempo de dedicação também, que talvez não seja o ideal dentro de uma graduação ou até mesmo de um mestrado ali, que é um início, né? No Brasil, o mestrado ele ainda é o desenvolvimento de habilidades de pesquisador, né? É possível identificar também pela quantidade de artigos. Então, olha, fizemos aqui, tem uma quantidade de artigos que é viável de ser respondida em 2 anos de mestrado. E conseguimos montar a nossa equipe aqui de uma forma que qualifique o trabalho. Legal, né? Mas é preciso pensar nesses pontos antes de começar esse trabalho. Bom, definimos a nossa equipe, qual foi a nossa metodologia, agora quais são os critérios de inclusão e exclusão e quais são as fontes de informação aí para a gente trabalhar, né? Então, as buscas para uma revisão sistemática, as buscas em literatura, elas vão ser motivadas aí pelos critérios de elegibilidade, né? Então, eu começo definindo quais são os meus critérios de inclusão e exclusão. Vou definir quais são os tipos de estudo, a gente já sabe que são os estudos primários, a gente não vai incluir outros tipos de revisão na nossa busca. Quais são os participantes do estudo, né? Então, quais são os critérios para definir essa população ali, ou os outros elementos da minha pergunta pico. Definir a gravidade da doença, era essa palavra que eu queria antes, ó. Definir quais são as características ou a gravidade das doenças, os tipos de intervenção e os desfechos esperados. Eu falei sobre isso na pergunta pico, né? Então, o que vai acontecer? A gente elaborou a nossa pergunta pico e ela tem aspectos, né? Vamos pensar que cada um dos componentes de pico é um aspecto. Eu vou definir primeiro quais são os aspectos que eu vou priorizar dentro dessa pergunta, e aí eu vou começar a pensar desses aspectos, quais deles vão para a estratégia de busca dentro das bases de dados, né? Então, aqui eu começo a pensar naquilo que a gente chama de descritor, termo relacionado, sinônimos, né? A partir da definição desses aspectos. Talvez nem todos os seus aspectos da pergunta de pesquisa se tornem
termos dentro da estratégia de busca. Talvez alguns deles sejam filtros, talvez alguns deles sejam, não sei, algum campo de busca, tá? Então, a gente pode criar essas priorizações ali também no desenho da estratégia da busca, né? Da estratégia de pesquisa. Então, a gente precisa também definir quais as fontes de informação e bases de dados são relevantes para essa pesquisa e quais serão incluídas. Um ponto importante, gente, é que revisão sistemática e meta-análise, a gente vai levantar todas as bases que são prioritárias, né, que são relacionadas àquele tema, e eu não faço uma definição de números de bases de dados. Então, é comum me perguntarem, tipo, 3 bases é bom, né? 4 bases é ideal? Não é assim que a gente faz o corte, né? Você faz o corte a partir da relevância. Então, eu vou buscar primeiro quais são as bases de dados que são relevantes para aquele tema que você está pesquisando. Então, por exemplo, vou pensar ali, deixa eu ver só o horário aqui. As bases de dados gerais, então aquelas que dentro da área da saúde, da área biomédica, a gente inclui, são Medline, pode ser pesquisada no PubMed ou na Ovid, que é essa base com a qual eu trabalho, a Embase e a Central. Tá? As bases de dados específicas são aquelas que têm temas ali específicos, por exemplo, a Signal para enfermagem. Minha pergunta de pesquisa é no contexto da enfermagem, você tem que incluir a Signal. Né? A Pedro para fisioterapia, que eu descobri esses dias que é fisioterapia. PsycInfo para psicologia, saúde mental, né? E a Lilacs, se eu estiver fazendo um trabalho que está relacionado aqui a dados específicos da América Latina. Então, sei lá, minha pergunta é sobre doenças tropicais, por exemplo, né? Ou algum outro contexto mais voltado para a América Latina. Então, a gente vai fazer o levantamento de bases de dados e a gente vai buscar em todas as bases de dados que tiverem relacionadas ali, sejam elas as gerais ou essas bases específicas. Então, eu não tenho uma limitação de bases de dados, tá? Vou também identificar estudos em andamento, dependendo do tipo de revisão sistemática que eu estou fazendo. Então, eu posso buscar na Organização Mundial da Saúde, no Clinical Trials, né, nesses outros sites aqui também. E vou fazer a busca também na literatura cinzenta. Então, é uma busca muito ampla de literatura científica, e aí por isso que exige que a gente tenha aquelas habilidades de busca ou que a gente traga para o nosso trabalho uma bibliotecária especialista. Né? Esse é um ponto extremamente importante. Se a gente estivesse fazendo um outro tipo de estudo, a gente ia pensar ali nesse rigor, né, na hora de, sei lá, coletar o dado do paciente, por exemplo, é um estudo clínico, eu vou fazer a coleta no paciente especificamente, e aí eu tenho todo aquele rigor para poder fazer determinado exame no paciente, por exemplo. Né? Aqui no nosso caso, o nosso rigor está relacionado à busca em base de dados. Tá? Então, eu vou definir todas essas bases de dados e eu não vou limitar o meu número de bases de dados. No Brasil, a gente tem essa vantagem que é ter acesso ao portal de periódicos da CAPES. Né? E aí eu estimulo todos vocês que façam o uso do portal de periódicos da CAPES, né, que façam as buscas por lá também, para que a gente continue aí tendo acesso a esse portal. Caso você esteja em uma universidade que não tenha acesso a uma determinada base de dados, né, ou até mesmo ao estudo, depois você encontrou ali uma quantidade de artigos e aí aquele artigo não estava disponível, o que a gente precisa fazer é parcerias para conseguir acessar aquela base de dados. Agora, o que eu não vou fazer é limitar porque eu não tive acesso. Né? Numa revisão sistemática, isso não entra. Tá? Então, fazer a parceria com uma biblioteca de outra universidade que tem acesso, fazer troca entre bibliotecas para os artigos que não estavam disponíveis para a sua, mas que estão disponíveis para outra universidade, né? No caso da Unifesp, vocês têm acesso, acredito que quase integralmente, a todo o conteúdo da CAPES, pelos cursos que vocês têm. Então, essa não seria um problema, né? Mas pensando aí que pode acontecer, a gente vai ter acesso a isso a partir de parcerias, tá? Mas eu não deixo de incluir aquele conteúdo ali. Elaboração e registro de protocolo. Então, o protocolo, ele é uma parte bastante importante aqui. Existem os protocolos aí para cada um dos tipos, né, das metodologias. Então, o protocolo para revisão Cochrane, ele está ali dentro do Cochrane Handbook for Systematic Reviews. Qual é a indicação, né? E o protocolo para o JBI, ele também está lá a indicação. Então, para Cochrane, né, o
o manual orientador é esse Cochrane Handbook for Systematic Reviews. O software da Cochrane é o Review Manager, para quem for fazer uma revisão Cochrane, e o protocolo é o Prospero, né? Então, existe ali a exigência de que a gente faça essa publicação do protocolo dentro do Prospero, o Próspero, não sei como pronuncia aqui, tá? No caso da Cochrane, além de estar ali no Prospero, eles também exigem a publicação dentro da base de dados da Cochrane, que é o Cochrane Database of Systematic Reviews. Então, eu publico o protocolo em 2 bases de dados diferentes ali. Eu já vou explicar para vocês o que é o Prospero, né? Mas eu faço essa publicação, então, prospectivamente, ou seja, antes mesmo de começar a minha revisão sistemática, eu vou publicar esse planejamento da revisão sistemática nesse protocolo. Então, tudo que a gente falou antes, definição da pergunta de pesquisa, definição da equipe, definição das bases de dados, estratégia de busca, como você vai fazer a avaliação, como é que você vai fazer a coleta de dados, todo esse planejamento, ele está ali publicado dentro dessa base de dados, né? Por que a gente vai fazer essa publicação prévia? Por que eu faço essa publicação prospectiva? Para garantir exatamente esse rigor de que o que você planejou previamente vai ser seguido, ou seja, a gente não vai cortar caminhos ou a gente não vai adaptar os nossos caminhos no trabalho sem que haja uma justificativa muito clara para aquilo, né? Quando eu publico um protocolo, a própria equipe ali que recebe o protocolo, ela passa a fazer também uma revisão por pares daquilo que você protocolou, o seu planejamento e o que foi publicado posteriormente. Então, isso vai garantir o nosso rigor metodológico, tá? No caso das revisões do JBI, a gente vai identificar também quais são, né? Então, o JBI também exige a publicação no Prospero e ele exige a publicação no JBI Evidence Synthesis, que é a revista do JBI para revisões, né? E que é comercializada pela Wolters Kluwer, tá? Então, eu faço a publicação do protocolo nessas 2 bases de dados, aqui no caso, na base de dados Prospero e no JBI. Então, o Prospero ele vai garantir essa transparência nos métodos e ele vai garantir também que a gente reduza aí tanto a duplicação de trabalho. Então, o que eu falei anteriormente sobre a pergunta de pesquisa, a gente identificar se já tem uma revisão publicada com essa pergunta, uma das bases de dados para as quais a gente olha é o Prospero, para identificar se já não tem uma publicada, ou se não tem uma, né, que seja publicada ali, ou que não tem uma pesquisa que seja que esteja em andamento, né, uma revisão que esteja em andamento ali sobre a sua pergunta de pesquisa. Ele é um registro permanente, então ele vai ficar lá publicado, né? Ele também passa por avaliação por pares, e ele é um jeito aí de reduzir esse viés, tá? Então a gente publica esse planejamento aí prévio. Depois a gente identifica e seleciona os estudos, então vou passar aqui mais rapidinho, que eu tenho 5 minutinhos aí. Então, esse é um ponto importante também, né? Em geral, como a gente quer adaptar essa revisão sistemática à nossa realidade, ou seja, a realidade da habilidade do aluno da graduação ou do aluno do mestrado, por exemplo, a habilidade das pessoas que estão envolvidas, o tempo que eu tenho para executar aquilo, então eu começo a pensar nas formas de restringir essa pesquisa, né? Então, eu vou, por exemplo, incluir ali uns filtros relacionados a idioma, eu vou restringir por tipo de estudo, eu vou, enfim, restringir por data, não, faz uma busca só nos últimos 5 anos, porque é atual, né? Esses são critérios que são arbitrários, né? Eu não faço uma busca nos últimos 5 anos porque é atual. Na revisão sistemática, a gente não limita tempo, eu não limito data, tá? Então, o que a gente vai fazer ali no máximo, né, se for fazer uma limitação por data, tem que ter uma justificativa muito clara, por exemplo, implementação de políticas públicas de saúde, né, ou como foi o caso de Covid-19, então tem que ser algo realmente muito relevante aí para colocar uma limitação. De uma maneira geral, você vai olhar para tudo que está publicado na literatura, sem fazer restrição de tempo ali, tá? Eu também não faço restrição de status da publicação, então, em que período da publicação ele está ali. Não faço restrição de idioma. Então, lembra lá a questão da nossa equipe, né, e do tempo e do custo também para fazer uma revisão sistemática, também está colocado aqui, né? Ah, mas aí como acontece, né? As pessoas que não falam chinês, não falam russo, não falam alemão, né? Então,
apareceram aqui estudos, eu simplesmente não vou poder fazer essa revisão sistemática? Bom, ou a gente tem o custo da tradução, né, de pegar um tradutor ali para poder fazer a análise. Lembrando, gente, que no caso de uma revisão sistemática, não é só a questão da leitura do artigo, né? Você tem que fazer a leitura, a interpretação e a análise daqueles dados. Então, ter uma proficiência ali é importante, né? A gente vai jogar no Google Tradutor, sei lá, né? Como que ficou essa tradução, né? Ela é possível de ser interpretada, de ser analisada? Então, isso precisa ser levado em consideração. Do contrário, a gente vai usar o tradutor. No caso da Cochrane, quando vocês estão fazendo uma revisão Cochrane, vocês estão em contato com os grupos da Cochrane que pesquisam aquele tema, então é possível também identificar se não tem ninguém no grupo, né, que possa traduzir, por exemplo, do chinês para o inglês, né, para facilitar ali a leitura. Então, existem essas parcerias também, mas eu não faço um recorte aqui, né? Eu não faço uma restrição por idioma também. E eu também não faço uma restrição por formato do documento, né? Que mais? A gente vai utilizar o Prisma como critérios mínimos ali, baseados em evidências, para relatar essa revisão sistemática. Então, todo o fluxo que é seguido dentro da revisão sistemática, né, cada passo a passo e os resultados que foram encontrados, ele vai sendo descrito dentro do Prisma. O Prisma, ele tem um prisma específico para revisão sistemática e meta-análise, tem um prisma específico para revisão de escopo, né? Aqui, nesse caso, a gente vai usar o prisma de revisão sistemática e meta-análise. Então, o Prisma é aquele checklist de todas as etapas que foram seguidas. E aí, olha que importante, dentro do Prisma, a gente coloca ali, por exemplo, quais foram as fontes de informação de bases de dados que foram incluídas, quais foram as estratégias de busca que foram utilizadas. E eu sempre gosto de ressaltar que quando a gente fala de estratégia de busca, cada uma dessas bases de dados, eu acho que eu citei ali umas 8 bases de dados, por exemplo. Cada uma delas tem funções diferentes, né? Elas têm vocabulário controlado diferente, muitas vezes, elas têm interfaces diferentes, e a gente precisa ter habilidade de busca em cada uma delas, né? Então, enquanto profissional de saúde, eu já acho extremamente relevante que a gente aprenda a buscar, né, com assertividade nas bases de dados. Não tendo essa habilidade tão ampla, não tendo a habilidade da busca avançada em bases de dados, eu vou trazer o bibliotecário especialista para esse processo junto comigo, né? Além do mais, tanto a estratégia de busca, então a definição da estratégia de busca, ela é feita por pares e a gente pilota a estratégia de busca antes de ir para as bases de dados, né? Então, esse é um ponto bastante importante, que é para a gente entender se as duas pessoas que estão fazendo a parte da seleção, da busca e seleção dos artigos, se eles estão usando ali, se eles estão alinhados, né, na busca dentro das bases de dados. Então, existe essa etapa de pilotar a estratégia de busca. Como foi feita a revisão por pares, como foi feita a gestão dos resultados. Então, gestão de resultados, quando a gente pensa em 50 artigos, 100 artigos, talvez fique fácil. Estava numa pasta no Drive, não sei, aí várias possibilidades. Organizamos numa planilha de Excel. Quando a gente passa por 5.000 artigos, eu preciso trazer um rigor ali para essa gestão desses resultados, né? Para como eu vou gerenciar. Por isso que hoje eu tenho softwares que fazem todo o processo, né? Aqueles dois que eu citei, tanto da Cochrane como do JBI. O da JBI, inclusive, ele é comercializado pela Wolters Kluwer e ele serve para qualquer tipo de revisão, não é só uma revisão JBI. E aí, todo o processo, desde inclusão das citações, avaliação por pares, seleção, enfim, todo o processo ele pode ser feito dentro do software. Então, isso vai trazendo mais rigor também. Avaliação crítica e extração dos dados. Então, aqui a gente tem alguns métodos de avaliação crítica, dependendo do tipo de estudo que a gente vai ter ali, tá? Então, isso vai depender do estudo primário. Isso vai depender, na verdade, de que tipo de revisão sistemática você está fazendo. Se é uma revisão sistemática de estudos observacionais, né, uma revisão sistemática de estudo coorte, a avaliação individual de cada um dos estudos, né, de cada um dos artigos que a gente encontrou, das pesquisas que foram encontradas, ela vai ser realizada a partir de um determinado instrumento. Aqui, por exemplo, se a gente for pensar lá nas revisões sistemáticas de ensaios clínicos, né, eu tenho o Cochrane Rob2 para ferramentas de risco de viés para avaliar ensaios randomizados de intervenção e o RobinSci para avaliar estudos não randomizados de intervenção. Tá? Então, a gente precisa identificar aí
qual é o instrumento de avaliação para cada um dos estudos. Esse é o desafio, por exemplo, numa revisão integrativa. A revisão integrativa ela permite que a gente inclua vários tipos de estudo, né? Então, é um observacional, é um randomizado, eu posso incluir uma revisão sistemática também. Se eu quiser trazer rigor metodológico para a minha revisão integrativa, porque não é obrigatório fazer a avaliação do estudo, tá? Na revisão integrativa, mas se eu quiser trazer esse rigor, eu vou ter que usar vários instrumentos para avaliar aí cada um dos tipos de estudo, tá? Aqui na sistemática, a gente vai precisar definir quais instrumentos a gente vai utilizar. É isso, gente. Eu tô com 3 minutos, eu vou ver só se vocês têm alguma pergunta aqui. Tem várias? Deixa eu ver. Link de avaliação. Bom, eu vou falar da meta-análise rapidinho ali, e aí depois eu vejo a pergunta e respondo para vocês por e-mail, tá? Porque eu já tenho que entrar também na aula de revisão de escopo para quem for ficar aí. Mas aí só para finalizar. Publicação para identificar os tipos de vieses. No handbook da Cochrane, aqui alguém já me ajudou ali respondendo. Alguém sabe informar quais bases de dados estão disponíveis no CAF da Unifesp? Acho que a Elaine pode ajudar vocês aí com isso, tá? Mas vocês têm acesso a muito conteúdo dentro da CAPES, exatamente pelos programas que a Unifesp tem. Tem universidades, mesmo públicas, que têm programas menores, que aí elas não têm acesso a tudo. A OVD, por exemplo, vocês têm acesso, né? A OVD é indicada dentro dos handbooks da Cochrane e do JBI para busca em Medline pela assertividade da busca. A pergunta que não quer calar: é possível fazer uma revisão sistemática sem custo? Bom, acredito que seja possível, gente, mas cai de novo na questão do rigor metodológico, né? E naquela questão da viabilidade. Então, normalmente as pessoas me perguntam: pode fazer uma revisão sistemática com um artigo? Eu acho estranho, mas a resposta é que sim, pode fazer uma revisão sistemática com um artigo, pode fazer a revisão sistemática de 2 artigos, por exemplo. Então, a pergunta de pesquisa, né, e o que retorna ali em termos de resultados também vai definir ali se é possível fazer naquela quantidade de tempo ou com aquele recurso limitado que vocês têm, por exemplo. Vamos lá. É possível utilizar essas etapas ou ferramentas de revisão sistemática para fazer um projeto de mestrado mais coeso e sólido? Sim, né? Então, o que eu falei. Bom, não vamos fazer uma revisão sistemática do JBI ou da Cochrane, não é a intenção aqui. O que a gente pode fazer? Vocês podem mimetizar, né? Trazer ali essas etapas, tentar trazer de uma maneira, enfim, melhor possível esse rigor metodológico para dentro do trabalho de vocês. Né? Isso aumenta a possibilidade de publicação, por exemplo, né? E de considerar isso como um trabalho. O quanto isso vai ser produtor de evidências, aí já é um segundo ponto, né? Seria preciso rever o trabalho que você fez para identificar mesmo, como você tem menos revisão por pares, né? Eu não tenho a revisão por pares da publicação do protocolo, talvez eu não tenha a revisão por pares durante a elaboração do projeto, né? Eu não tenho a revisão por pares na publicação final, por exemplo. Então, eu reduzo essa possibilidade de ser uma produtora do seu trabalho ser produtor de evidências, tá? Sobre a CAPES, eu vou deixar para a Elaine. E agora eu vou falar rapidinho, usar 5 minutinhos aqui para falar da meta-análise, tá? Alguém me perguntou sobre livro para essa metodologia. Eu acho que ler os protocolos, Ana, gente. Oi. Tem a dúvida da Cláudia, que ela quer saber se depois que se tem uma devolutiva ou atualização do protocolo para dizer que esse projeto foi terminado ou já foi publicado, se existe um retorno para quem faz, né, A publicação o do protocolo. protocolo. É, Sim. pelo que eu entendi Sim. é isso, né, Cláudia? Se quiser falar. É que eu acho que ela deve estar com o microfone desligado. Mas eu vou responder. Sim, é como... Bom, acho que ele é mais criterioso do que a publicação de artigos, né? Eu sei que quando vocês publicam artigos, muitas vezes
vocês têm um retorno ou vago ou superficial ali do porquê aquele artigo não foi aceito dentro do periódico científico. No caso da publicação do protocolo, eles vão dar devolutiva para vocês prévia já, né? De quais foram os pontos ali ou de aceite ou de exclusão daquele trabalho, por exemplo, tá? Mas também dentro de alguns critérios aí, né, gente? Bom, vamos lá, só para eu finalizar aqui, meta-análise. Então, sempre pergunto, né? Meta-análise e revisão sistemática são a mesma coisa? E a resposta é que não. A meta-análise, ela é um estudo independente, né? Eu posso ter uma revisão sistemática com meta-análise, que é basicamente fazer 2 estudos, né? A partir da minha busca ali, eu tenho 2 perguntas de pesquisa, por exemplo, dentro do mesmo tema, sempre pensando naquele foco de que são estudos comparativos, né? Mas eu posso ter mais de uma pergunta de pesquisa dentro de uma revisão sistemática, uma delas, por exemplo, pode estar com foco na combinação de dados numéricos. Então, nota, a minha revisão sistemática, eu posso até fazer a interpretação e a análise dos resultados que são numéricos, mas eu não faço a comparação estatística desses dados numéricos, né? Então, eu olhei para os números, eu escrevi sobre os números de uma forma narrativa, descritiva ali, né? Eu comparei os números também de uma forma narrativa e descritiva, mas quando eu penso na meta-análise, eu estou falando especificamente de uma combinação estatística dos dados numéricos. Então, agora, a minha combinação, ela está relacionada àqueles dados numéricos que foram produzidos ali dentro daqueles estudos primários, né? Então, por isso que eu posso incluir perguntas dentro da minha revisão sistemática que vão gerar ali uma meta-análise. Mas entenda uma meta-análise como um estudo independente, tá? Ela não é uma etapa da revisão sistemática, ela não é como se fosse a introdução, metodologia, conclusão, meta-análise, né? Não, ela é um estudo independente, tá? Eu posso fazer só uma meta-análise, eu posso fazer uma revisão sistemática com meta-análise. Então, aqui pensando nas etapas, ela vai seguir as mesmas etapas, o mesmo rigor metodológico da revisão sistemática. Ela se diferencia na extração dos dados, porque agora eu estou olhando para esses dados numéricos, né, a partir daquele corpo de evidências que eu já levantei ali, e a combinação e a síntese desses dados aí. Então, as etapas finais, elas vão ser diferentes, a apresentação dos resultados. Então, a meta-análise é um método para combinar esses dados numéricos desses vários estudos dentro de um mesmo tópico, né? Lembrando que são estudos que eu estou fazendo uma comparação aqui. Então, quando a gente pensa, bom, por que eu vou combinar estatisticamente os dados numéricos? Por que eu só não olho para os dados produzidos no estudo A, no estudo B, no estudo C e faço essa avaliação ali, né? Faço essa análise descritiva, por exemplo, né? A ideia aqui é que o estudo individual ele pode ter pouco poder, né? Talvez pelo grupo de participantes que ele utilizou, talvez pelo número de resultados ali, de eventos que foram gerados naquele trabalho. Então, talvez individualmente ele tenha pouco poder para que no final eu possa definir ali o efeito, né? Pensando ali no efeito final. Então, traz benefícios, traz danos, né? Quão benéfico é. Então, pensando nesse efeito final, talvez eu não consiga determinar o efeito de um medicamento, por exemplo, a partir daquele estudo que foi feito por esses vieses, né? O viés, por exemplo, da quantidade de populacional que foi acompanhada ali, né? O número de eventos que foram gerados. Então, o que a gente vai fazer aqui é a combinação desses resultados. Então, eu tenho vários estudos respondendo a mesma pergunta de pesquisa, com a população igual ou semelhante, tratando da mesma intervenção, né, com número de eventos diferentes, com número de amostras diferentes. Eu vou combinar esses resultados, né, a partir de uma média ponderada, e aí eu vou identificar aí qual é esse resultado, né, qual é esse efeito final. Então, aqui a gente entende que a ponderação, né, nessa média ponderada, a ponderação ela é feita pelo peso de cada um dos estudos. Então, primeiro eu vou calcular o peso do estudo individualmente e depois eu vou calcular aí a ponderação a partir do peso de cada um dos estudos, né? Então, o peso é o que vai contribuir para o peso de cada estudo, ali é o que vai contribuir para a minha meta-análise, tá? E aí eu vou identificar quais são os resultados, né? Então, eu vou aumentar o meu poder estatístico e eu aumento a minha precisão ali desses achados. Então, vou
passar aqui, ó, só para explicar a partir dessa última explicação, a meta-análise em geral, ela é representada, né? Então, como a gente tem outras maneiras, outros gráficos também, mas em geral a gente apresenta os resultados da meta-análise dentro de um forest plot, desse gráfico de floresta aqui. Então, este forest plot, ele está falando, ele é a comparação da nicotina versus, deixa eu ver aqui, behavioral support ou não, tá. Então, se é a cessação do tabaco, então quais são os desfechos, né? Cessação do tabaco, uso de nicotina, mudança de comportamento. Então, o que eu tenho aqui individualmente, ó, quando eu vejo cada uma das linhas, eu tenho todos esses estudos aqui, acho que uns 8 estudos, né? Que estão aqui, Bagging, Carpenter. Aqui eu tenho o uso de nicotina nos cigarros eletrônicos, agora eu lembrei do estudo. O uso de cigarros eletrônicos, aqui eu tenho o uso normal, né, do cigarro normal aqui, tá? Para cada um deles eu tenho o número de eventos e eu tenho o total de pacientes, né, de população acompanhada. Então, aqui eu tenho o intervenção, né, que a gente está, a exposição que a gente está analisando, aqui eu tenho o comparador, e aí notem aqui ao final cada um desses quadradinhos. Quando a gente fala do peso do estudo individual, ó, a partir do cálculo aqui do peso desse estudo, ele vai resultar nesse quadradinho. Então, vejam que esse estudo aqui, que é desse EST versus END trial, ele tem um peso muito maior aqui do que os demais estudos, né? E isso está relacionado ao número de eventos e à população dele. Então, eu poderia fazer a análise individual de cada um deles, ou eu posso fazer a combinação estatística de todos eles, tá? Então, como eu tenho uma variação muito grande, individualmente isso vai me dar resultados diferentes, né? Quando eu faço uma combinação estatística, eu tenho esse resultado aqui, que é esse diamante que eles chamam, né? Então, o diamante, ele está relacionado à combinação estatística de todos os meus estudos. Então, do peso individual de cada um dos estudos vai gerar esse diamante. O tamanho do diamante e a localização do diamante também impacta aqui nos meus resultados. Ou seja, esse aqui ficou com um tamanho médio, né? E aí eu tenho aqui a linha central, que a gente chama de linha de nenhum efeito, nenhum resultado. Então, ele está posicionado para cá. Opa, ele está posicionado a favor do uso de cigarros eletrônicos, por exemplo. Tá? Se ele tivesse para cá, ele ia estar a favor do controle. Então, aqui ele ficou a favor da intervenção. Então, isso é o que a gente vai olhar quando a gente olha aqui uma meta-análise. Tá? Então, eu olhei para os dados numéricos, fiz uma combinação estatística, primeiro individual de cada um dos estudos, e depois fiz a combinação estatística de todos os estudos aqui, para identificar um resultado final. Então, agora a gente pode dizer que a evidência, no caso desse estudo, eu não li o estudo, tá, gente? Vou até ler depois para poder falar com mais propriedade aqui. Mas a gente poderia dizer, por exemplo, nesse caso, que o uso de nicotina a partir do cigarro eletrônico, ele é melhor para aqueles desfechos ali que foram pensados, né, anteriormente aqui, em comparação com o cigarro comum, né? Tá? Então, só para a gente explicar de uma maneira fácil aqui o que seria a meta-análise, né? Então, a gente usa aí para descrever essas variáveis, examinar essas relações entre variáveis, e ela é em geral utilizada para os estudos de incidência, prevalência, etiologia e risco, precisão de teste diagnóstico, e a gente vai sempre olhar aí a eficácia de um tratamento ou de uma determinada intervenção, tá? Então, quão eficaz ela é para poder alcançar o efeito pretendido aí que foi pensado anteriormente. Então, só para explicar de um jeito fácil e diferenciar aqui, como é o objetivo introdutório, diferenciar a meta-análise da revisão sistemática. Tá bom? Eu fico à disposição de vocês. Vocês têm o meu e-mail, que eu mandei diversos e-mails para vocês. Então, eu fico à disposição para quem tiver dúvida, quiser me mandar e-mail, tá bom? Fiquem à vontade aí. E eu vou pegar aqui no chat também depois para. Tem o link de presença. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto. Não esqueçam de fazer a avaliação aí para ganhar o certificado, tá? Bom, espero que tenha sido útil para vocês, tá bom? A Elaine está me ligando, peraí. Deixa eu só ver se a Elaine me mandou alguma mensagem aqui. A gente já começa a próxima aula.
Deixa eu ver só um minutinho, gente. Eu já começo a aula de revisão de escopo, tá? É que a Elaine da Unifesp não está conseguindo entrar. Bom, vamos lá. Deixa eu só parar aqui de compartilhar para tentar ajudá-la. E aí a gente já começa a aula de revisão de escopo, tá? Ah, vou pôr meu e-mail aqui que o pessoal pediu. Pronto. A próxima aula é aqui mesmo, tá? Quem quiser continuar, eu vou só dar continuidade a essa aula. Deixa eu só resgatar a Elaine aqui para ver o que aconteceu. Então, gente, vamos lá. Vou dar continuidade, tá? A gente está no mesmo link, né, para o pessoal da revisão de escopo. Bom, essa já é uma conversa mais rápida, porque eu sempre falo da revisão de escopo a partir da revisão sistemática. Eu vou só rever algumas coisas caso tenha entrado alguém que não estava na sessão anterior. Então, vamos lá. A gente vai falar da revisão de escopo como a estruturação de uma revisão exploratória, né? Então, eu acabei de falar da revisão sistemática para vocês e fiz ali o enfoque de que a pergunta de pesquisa da revisão sistemática ela é uma pergunta específica, né? Então, a gente vai determinar bem cada um dos componentes da nossa pergunta de pesquisa e a gente vai focar ali, quase pensar dentro da literatura aquela pergunta bem específica sobre um tema, né? Quando eu penso na revisão de escopo, e nessa revisão que é exploratório, agora a gente está fazendo um olhar mais ampliado para a nossa literatura científica, tá? Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu só trazer para aqui. Então, a ideia da revisão de escopo, trago esse... Gente, tem alguém com o microfone aberto? Deixa eu ver quem é que está com o microfone aberto. Adesso, poi devo per. Pronto. Vamos lá. A ideia da revisão de escopo, então, é que a gente olhe para esse todo da literatura científica, como a gente estava fazendo ali com a revisão sistemática, mas agora a gente não tem um estudo que é comparativo, a gente quer identificar o que está publicado sobre aquele determinado tema, né? Então, vamos pensar aí que a gente quer identificar quais são as metodologias de ensino de simulação realística, né? Eu vou olhar para a literatura científica para identificar quais são essas metodologias. Mas eu não vou fazer uma comparação entre elas, tá? Eu quero fazer um levantamento, é uma exploração mesmo, né? Então, a revisão de escopo, ela é esse olhar panorâmico ali para a minha literatura científica. Em termos de etapa, as cintas de conhecimento, elas vão repetir aí muitas dessas etapas que foram colocadas aqui anteriormente. O que vai variar são essas questões mais rigorosas, tá? Então, por exemplo, muitas coisas do que eu falei aqui na revisão sistemática como obrigatórias, então a gente não vai fazer limite de tempo, a gente não vai limitar idioma, é obrigatória a publicação do protocolo. Na revisão de escopo e na revisão integrativa, elas passam a ser sugestões, algumas delas, né? Não no caso de uma revisão de escopo do JBI. Para o JBI é obrigatória a publicação do protocolo também, tá? Mas se vocês forem fazer uma revisão de escopo, existe aí essa flexibilidade maior para alguns desses critérios. Mas vamos lá, a gente começa aqui com a nosso objetivo, né? Então, ela vai ser esse tipo de revisão que mapeia também de forma sistemática, ou seja, a gente está tentando produzir uma informação de qualidade, né?
ela vai ter um nível de evidência menor ali do que a revisão sistemática, porque ela não é um estudo comparativo, mas a gente ainda quer uma informação de qualidade, né, que mesmo com um nível de evidência menor, ainda seja produtora de evidência. Então, eu vou fazer ela de forma sistemática e com rigor metodológico, tá? Sobre um determinado tópico, em geral relacionado a um conceito, a uma lacuna dentro da literatura. Então, olha que interessante, a revisão de escopo, ela pode preceder uma revisão sistemática. Por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas vêm com a pergunta de pesquisa, achando que é uma revisão sistemática, e, na verdade, é um outro tipo de síntese de conhecimento. Pode ser, por exemplo, uma revisão de escopo, né? Então, antes mesmo de eu comparar quais são as metodologias, vou fazer uma revisão sistemática qualitativa sobre as metodologias de simulação realística para o treinamento de gerenciamento de profissionais de saúde. Tem uma amiga fazendo esse tema no pós-doutorado, né? Não é uma revisão de escopo, ela está fazendo... o trabalho dela tem um outro objetivo, né? Mas ela poderia, por exemplo, antes de começar qualquer trabalho, querer identificar quais são as metodologias de simulação realística para o desenvolvimento de habilidade de gerenciamento, né? Então, ela vai olhar quais são as metodologias que estão postas na literatura científica aí com essa característica específica. Então, apesar da pergunta ser ampla, é ampla no sentido desse olhar panorâmico. Não quer dizer que a gente não vai trazer especificidade para os nossos componentes também, né? Eu também quero definir aí características específicas. Então, eu quero metodologias de simulação realística? Olha, tem simulação realística para prática clínica, tem simulação realística para gestão, tem simulação realística para urgência e emergência, né? Então, dá para a gente criar um funil que está interessado em quê exatamente, né? Então, eu vou caracterizar os meus componentes ali da minha pergunta de pesquisa, né? Eu vou trazer essa especificidade, mas eu vou ter em mente que eu estou olhando para esse todo, tá? Aqui ele fala muito de conceitos e definições, né? Mas ela pode estar relacionada também a essas estratégias, a outras metodologias, né? Como eu coloquei aqui no exemplo. Então, é por isso que ela pode preceder uma revisão sistemática. Então, primeiro eu identifiquei quais são essas metodologias, pensando numa pesquisa qualitativa, depois eu quero comparar qual é a metodologia mais eficaz daquelas que estão publicadas na literatura. A gente parte para um segundo momento, que seria fazer uma revisão sistemática qualitativa que compara essas metodologias para me dizer qual é a melhor, qual é a mais eficaz, qual que traz melhores resultados dentro daquele contexto prévio que eu defini ali. Tá? Acho que isso ajuda também a diferenciar aí uma coisa da outra, tá? Então, ela é utilizada quando um campo de conhecimento não é muito explorado, né? Ainda é muito complexo ou heterogêneo. Eu vou usar para clarificar alguns conceitos, examinar como as pesquisas estão sendo conduzidas, identificar características chaves ou fatores relacionados a um conceito. Ela pode ser precursora de uma revisão sistemática e ela pode também identificar ou analisar lacunas de conhecimento, tá bom? Então, por exemplo, agora, se eu for pensar em algo mais clínico, assim, o uso do Ozempic em pacientes não diabéticos, por exemplo, com foco no emagrecimento. Então, nosso desfecho lá é um desfecho do emagrecimento, né? Eu tenho a minha população, que são pacientes sobrepeso ou obesos ali, mas que não tem... vamos focar nos sobrepesos, por exemplo, né? Um paciente mais... que não está ali dentro da obesidade, né? Para a gente pegar também um grupo ali que tenha menos probabilidade de ter diabetes, por exemplo, né? Diabetes mellitus tipo 2. Então, eu vou pensar ali nesse grupo especificamente e eu quero identificar aí quais são quais são os desfechos ou quais são os riscos que esses pacientes têm. Talvez, como é algo muito novo, né, o uso desse medicamento, eu ainda não tenha estudo suficiente para fazer uma revisão sistemática e identificar a eficácia, por exemplo. Tá? Mas aí eu quero fazer uma pesquisa mais ampla aí para identificar quais são os fatores de risco, tá? Para esses pacientes, quais são os fatores de risco que eles estão apresentando nesse uso. Então, talvez seja esse momento ainda de clarificar ali o que está publicado dentro da literatura científica. Tá? E aí, a partir disso, isso pode gerar, né? Se eu fizer ali um recorte maior, talvez isso possa gerar uma revisão sistemática, uma meta-análise, enfim. Tá? Mas mesmo pensando numa pergunta que seja clínica, eu vou ter sempre esse olhar mais ampliado,
dentro da nossa revisão de escopo. Esse é o protocolo, acho que essa foi a citação de 2020 que eu fiz na apresentação anterior. Então, esse é um grupo que tem, uma das participantes é a Trico ali, Andrea Trico. Ela é bastante conhecida como uma especialista em síntese de conhecimento, então ela está na Cochrane, ela está no JBI, ela tem bastante publicação no JBI. Esse aqui é um protocolo publicado no JBI, em que eles estão investigando tipologias de síntese de evidência, né? E essa é uma revisão de escopo. Então, a aula anterior eu falei para vocês que um estudo de 2009 identificou 14 tipos de revisão de literatura. Um estudo de 2016, que inclusive tinha a Andrea Trico no grupo, identificou, quantas são? São 16 tipos de síntese de conhecimento, né? E agora eles estão fazendo novamente, só que é uma revisão de escopo para identificar aí quais são essas tipologias de síntese de evidência, tá? Então, a revisão integrativa está citada aqui também, tá? Revisão integrativa, revisão de escopo, revisão sistemática, revisão de umbrella. Então, eles querem identificar novamente quais são essas metodologias que estão sendo consideradas aí para síntese de evidências, tá? Então, isso é uma revisão de escopo. Não estão fazendo uma comparação, estão olhando para o todo ali da literatura científica para identificar quais são as tipologias existentes, né? O que eles podem olhar depois a partir disso? Bom, tem 50 tipologias existentes. Como é que elas se diferenciam, né? Se uma é mais eficaz do que a outra. Ela chamou aqui de síntese de evidência. Então, quais são produtoras de evidências, quais não são produtoras de evidências, quais passam por processos sistemáticos, quais não passam por processos sistemáticos. Né? Por exemplo, uma revisão narrativa não é uma revisão sistemática, ela não tem processos definidos ali. Ela tem etapas, mas ela não tem processos claros e bem definidos ali, tá bom? Então, é esse olhar para o todo. Bom, em termos de etapa, a gente vai ter a elaboração do protocolo, então eu começo também pela elaboração de um protocolo, é uma exigência para uma revisão de escopo de ABI. Hoje, se eu pensar em grupo, né, qual é o grupo que tem a melhor metodologia para revisão de escopo? É o JBI, tá? Eles foram os primeiros a definir uma metodologia para revisão de escopo dentro de um manual, né? E hoje acho que é o mais utilizado aí. Existem outras também, mas é o que é mais utilizado, é o que é melhor considerado aí. Defino a minha pergunta de pesquisa, que é ampla, apesar ali da especificidade dos meus componentes. Defino os critérios de inclusão e exclusão, vou elaborar minha estratégia de busca, e a gente vai passar por cada um deles aqui. Identificar as bases de dados ampliadas, buscar e selecionar os estudos, extrair os dados, apresentar os resultados, discutir a literatura científica, recomendar para a pesquisa e fazer um relatório final. Então, quando se trata da elaboração do protocolo, aqui eu não uso o Prospero. Então, notem, o Prospero, ele só aceita revisão sistemática, meta-análise e revisão de umbrella, tá? São os 3 tipos de revisão que ele aceita. Ele não aceita revisão de escopo, não aceita revisão integrativa. Então, onde que a gente publica o protocolo de revisão integrativa? No Open Science Framework ou no Figshare. E se for uma revisão, eu falei integrativa, né? Onde a gente publica uma revisão de escopo. Então, nesses dois. Se for uma revisão de escopo JBI, a gente vai publicar nesses dois e também na revista do JBI, que foi aquela que eu comentei antes, que é o JBI Evidence Synthesis, tá? Então, eu vou publicar o meu protocolo lá também. Qualquer desvio da revisão do protocolo deve ser claramente destacado, né, justificado ali dentro do trabalho final. A minha pergunta de pesquisa, em geral, ela tem esse acrônimo que é mais amplo, podem ser outros acrônimos também, tá? Mas agora eu já não uso mais o PICO. O PICO é para um contexto que é clínico, uma pergunta que é clínica, né? Aqui eu já vou pensar no PCC, população, conceito e contexto. Vou definir quais são os critérios de inclusão e exclusão. Eles devem guiar a nossa revisão, né? E cada critério deve ser claramente explicitado. Como eu comentei, a gente tem um prisma específico para revisão de escopo, que é o prisma SCR, eu acho. E aí a gente vai definir cada um desses critérios dentro do prisma também. Elaboro a minha estratégia de busca e identifico as bases de dados ampliadas. Aqui a gente vai pensar de novo naquelas bases de dados gerais e nas bases de dados específicas, tá? Caso algum material não esteja disponível, e esse serve como
uma dica, né, uma orientação também para as revisões sistemáticas, a gente precisa fazer aí o contato com o autor principal ou fazer aquelas parcerias com outras bibliotecas, como eu comentei com vocês, né? A depender da questão de pesquisa, eu posso determinar um número de bases de dados e eu posso ou não definir a inclusão da literatura cinzenta. Então, veja como agora eu começo a entrar na lógica da sugestão, né? Então, eu vou sugerir que a gente use a maior quantidade de bases de dados relacionadas ao tema, mas, se não for possível, eu posso definir um número de bases de dados, né? Aquelas que estão disponíveis ali para mim. Posso também incluir ou não a literatura cinzenta. Isso vai variar, gente, de protocolo para protocolo, tá? Então, se vocês forem usar o JBI, eles podem fazer alguma outra orientação aí. Com relação à seleção dos estudos, eu posso incluir várias fontes de evidência e tipos de estudo, então agora eu não tenho mais a limitação por tipo de estudo que eu tinha antes, só estudos observacionais, só estudos experimentais, né? Só o ensaio clínico randomizado. Agora eu posso incluir estudos com desenhos de estudo diferente, né? Se for aplicável, eu incluo a literatura cinzenta, e aí eu vou começar a fazer um trabalho que é sempre um trabalho em 2 etapas. Então, o ideal na revisão de escopo é que eu também tenha 2 revisores, né? Lembrando que aquelas habilidades lá, por exemplo, ter uma pessoa especialista no tema, ter uma pessoa especialista na metodologia ou na busca de bases de dados, é interessante, tá? Para trazer o rigor metodológico. Mas, em geral, eu vou fazer essa distinção aqui entre uma busca no nível 1 e depois a busca no nível 2. O primeiro nível de busca em literatura, eu vou usar 2 revisores ou mais, que sejam independentes, para eles fazerem uma leitura de título e resumo. E aí, no segundo nível, né, é que eu vou ter 2 revisores ou mais para revisar o texto completo. Tá? Então, eu faço primeiro uma seleção de título e resumo, e depois eu faço a leitura e a seleção a partir do texto completo. Vou utilizar instrumentos e softwares apropriados. Então, aqui eu tenho o Prisma SCR como um checklist aí para essa etapa, né? No caso da extração dos dados, eu posso definir um formulário gráfico, então vocês podem fazer livremente ali, definir uma tabela, um formulário. Então, quais são os dados que vocês vão coletar de cada um dos artigos, né? E vocês podem pensar isso num formato mais livre, né? Então, a gente vai extrair essa informação de forma descritiva, temático, vou tabular, vou criar imagens, vou criar gráficos, enfim. Definir cada um dos campos para os quais vocês vão olhar dentro dos artigos, né? Cada elemento ali que vocês estão buscando, é uma definição livre de vocês também. E aí vocês criam esse formulário e começam lá, dentro daquela revisão por pares, né? Cada um vai buscar ali esses elementos dentro dos artigos. Pode separar conforme as características comuns ou diferentes entre as informações, né? Eu posso utilizar a própria pergunta de pesquisa como referência, e, idealmente, eu vou usar 2 revisores independentes, né? Então, sugere-se 2 revisores independentes. Os resultados também têm uma apresentação bastante livre, então eu posso apresentar os meus resultados da minha revisão de escopo numa nuvem de palavras, por exemplo, né? Num mapa, sei lá, vocês podem fazer várias apresentações de resultado aqui. Ele precisa acompanhar uma descrição, uma apresentação descritiva também, não é que a gente jogou uma nuvem de palavras lá e isso define a apresentação dos resultados, né? Eu preciso ali de uma apresentação descritiva também, de um diálogo, uma conversa com aqueles resultados, mas a apresentação em si, assim como eu acabei de mostrar a revisão sistemática lá, a meta-análise, o forest plot, que é o gráfico, né, para a revisão, para a meta-análise, aqui na revisão de escopo eu posso ter várias apresentações. Ela pode ser a tabela, né, na revisão sistemática a gente usa ali as tabelas. Na meta-análise, a gente usa o forest plot. E aqui a gente pode apresentar um diagrama, uma imagem, uma nuvem de palavras, enfim. Mas sempre acompanhada com a parte descritiva, com a discussão da literatura ali. Faço a recomendação para pesquisa, ou seja, vou fazer análise desses resultados, vou identificar se existem lacunas, enfim, vou fazer meu direcionamento ali desse trabalho que foi feito, né? E aí o relatório final, a apresentação final dessa revisão de escopo. É isso, ó, foi bem mais rápido, né? Do que a revisão sistemática, acho que dá um tempo para a gente conversar melhor aqui.
Alguma dúvida, gente? Em especial sobre a diferença aí? Deixa eu ver aqui. Como que eu me torno um metodologista, né? Há algum curso ou formação? Essa é uma pergunta interessante, tá, gente? Em geral, essa habilidade, né, o desenvolvimento dessas habilidades relacionadas à metodologia em si, ela está, sim, numa formação, né, que é, por exemplo, fazer os cursos aí da Cochrane, do JBI, da McMaster, enfim. São vários cursos, então tem cursos mais extensos, tem o workshop, e em especial a prática, né? Então eu fiz o curso, eu vou adquirindo ali as habilidades que o curso me dá, né? Eu vou também ficando proficiente em cada uma dessas etapas ali que são colocadas, mas a prática acho que é o que mais traz aí para vocês essa habilidade mesmo de metodologista. Aqui no Brasil, os únicos cursos que eu conheço são o workshop da Cochrane e do JBI, que são esses que eu falei que acontecem em abril, tá? Entre março e abril. Eles não são cursos baratos, assim, eles custam ali, em média, R$ 2.000. São workshops de uma semana, tá? Alguns encontros, assim. Então, ele tem esse custo. E o JBI, ele tem também um curso mais extenso, que é para implementação de evidências, tá? Essas instituições fora, elas têm aqueles fellows também, que também são bastante caros, né? Ou elas têm esses workshops também. No JBI, a única coisa que é difícil é o horário, porque muitos dos cursos que eles dão, como eles estão na Austrália, né? Eles são numa instituição da Austrália, eles dão cursos online também, mas aí tem essa questão do horário, tá? Mas alguns dá para a gente participar, aceita a inscrição de pessoas de fora. E eu sugeriria que vocês se aproximem dos grupos, né? Então, nossa, eu gosto muito da metodologia da Cochrane, por exemplo. Se aproximar do grupo Cochrane, ver como é que você pode colaborar, enfim, participar da elaboração de uma revisão sistemática da Cochrane, acho que isso é importante. Como escolher se faça uma revisão integrativa ou de escopo? Elas têm objetivos diferentes, tá? E a apresentação dos resultados diferentes também. Então, uma revisão de escopo, um olhar panorâmico para o que está publicado na literatura científica. Uma revisão integrativa, ela vai produzir um novo conhecimento. Tá? Então, a revisão integrativa seria útil, por exemplo, dando aquele exemplo das metodologias de síntese de... O que eu falei antes? De simulação realística, né? Então, eu olhei para todas as metodologias de simulação realística ali para gerar habilidades, né, desenvolver habilidades de gestão em saúde, e aí eu quero propor, né, o que, baseado na literatura, seria uma metodologia única ali de síntese. Então, eu não validei, eu não fui para campo, né, eu fiz a partir da literatura. Então, olha, gente, falando de uma maneira geral, né, uma metodologia de simulação realística para esse ponto específico, ela tem essa estrutura. Então, a revisão integrativa ela tem esse objetivo, gente. Ela integra. É até difícil dar aula de revisão integrativa, porque ela faz um processo iterativo todo momento. Né? Então, é basicamente como se eu recortasse ali todas questões de vários estudos e trouxesse elas para um conceito final, para uma concepção final. Né? Ela gera um novo conceito, ela gera um novo método, enquanto a escopo ela está olhando. Tá? Então, ela tem um objetivo diferente aí. Já respondi qual é a diferença aqui. A gente pode marcar também para, em outro momento, Elaine, para a gente falar da revisão integrativa. Qual é o melhor material metodológico para apoiar a revisão para apoiar a condução de uma revisão integrativa? Eu estou dando aula de escopo, vocês estão perguntando da integrativa, né? Integrativa, gente, é muito difícil porque ela não tem um método validado, tá? Não que ela não tenha método, ela não tem um método validado como as demais têm. Então, eu não tenho, por exemplo, o JBI, a Cochrane, a McMaster falando da revisão integrativa. O que ela tem, uma publicação muito recente da Springer, é um livro em que ela fizeram esse esforço de fazer aí, seriam esses passos, passo a passo para uma revisão integrativa. Tem um grupo na Universidade de São Paulo, na Escola de Enfermagem, que faz revisão integrativa e o trabalho deles está até citado dentro desse livro. Mas hoje, para quem me pergunta de revisão integrativa, eu sugiro seguir esse livro. Porque qual é o problema da revisão integrativa? Né? Por que ela é tão polêmica? Exatamente pela falta de rigor metodológico.
né? Ela não morre, né? Ela não acaba, ela não, sei lá, não fica obsoleta, porque o objetivo dela é extremamente interessante, por isso que ela é muito utilizada na enfermagem, né? Em outros cursos da área da saúde. Então, ela tem um resultado, ela tem um objetivo que é interessante, né? Mas ela carece de rigor metodológico. Então, eu vou trazer aqui, deixa eu abrir a minha aula enquanto eu vou respondendo os demais, e aí eu pego a referência para vocês da revisão integrativa também. Ele é um livro que tanto a biblioteca pode ver, eu não sei como é para contratação. Eu fiz a contratação individual. Deixa eu ver se eu abri a aula certa. Fiz. E deu tipo uns R$ 200, ele está em inglês ainda. Eu nem sei se tem livro físico dele, tá? Vou colocar aqui. Ó, essa é a referência de revisão integrativa. Deixa eu ver mais. Onde entraria a revisão narrativa? A revisão narrativa é um estudo não sistemático, né? Como eu falei. Então, ela não tem rigor metodológico e ela não é produtora de evidências. Ela é ótima, por exemplo, para a gente introduzir tipos de revisão de literatura para estudante na graduação. Então, nossa, se o estudante de graduação ele conseguir sair da graduação produzindo uma boa revisão narrativa, ou seja, ele aprendeu as etapas mínimas, né? As etapas básicas, ele aprendeu a buscar na literatura, ele gerou habilidade de busca em bases de dados, ele gerou habilidade de leitura e interpretação dos estudos que ele encontrou ali, e de escrita, né, de dissertação dos resultados, tá? Mas ela é ela é geral, né? Ela é uma revisão geral, assim. É quase, ela pode ter o objetivo da revisão de escopo, por exemplo, que é esse olhar para o todo, enfim, responder uma pergunta ali mais ampla também. Só que aí ela não tem esses critérios relacionados à publicação de protocolo. Eu posso definir um limite de tempo, eu posso colocar os últimos 5 anos, que são atuais, né? Eu posso definir ali a quantidade de bases de dados. Eu vou perdendo vários dos critérios, tanto de amplitude como de rigor metodológico, tá? Mas eu sempre recomendo que, se vocês quiserem, os docentes que estiverem nessa sessão, se quiserem começar a desenvolver nos alunos de graduação essa habilidade de fazer uma boa revisão narrativa, eu acho que é essencial, porque a gente sai muito cru, né, da universidade, tanto para algumas metodologias de pesquisa, porque em geral no TCC a gente vai focar naquela que a gente está trabalhando, né? Mas aí habilidades mínimas que ajudam a gente enquanto profissional de saúde, como fazer uma busca, né, identificar o que é um conteúdo qualificado, saber diferenciar as evidências científicas, né, fazer busca em bases de dados, tudo isso a gente sai com pouca habilidade da universidade. Acho legal contar para vocês, inclusive, parabenizar a Elaine, que é a bibliotecária aí da universidade, da Unifesp. Nós temos um curso em parceria com o portal de periódicos da CAPES, já estamos na segunda edição, que é a que a Elaine está participando, mas é de introdução à prática baseada em evidências para bibliotecários, né, exatamente no intuito de que eles desenvolvam habilidades de busca em bases de dados específicas, de que eles compreendam as necessidades dos profissionais de saúde, pesquisadores e docentes para a busca de evidências, e que eles possam estar mais integrados nos processos de vocês, ou seja, que a gente pare de isolar a biblioteca dentro daquele muro da biblioteca, né? Que a gente comece a trazer esse profissional de informação que é extremamente relevante para dentro dos nossos processos, seja para a sala de aula, para desenvolver a habilidade dos alunos, seja nos grupos de pesquisa, né? E que mais do que só demandar coisa para eles, então, olha, eu tenho essa pergunta aqui, quero criar essa estratégia, mas que a gente aprenda também a fazer essas buscas, tá? E aí, contando para vocês, porque vocês têm dentro da universidade, a Andrea Carmo já fez ela já tem uma experiência longa aí dentro da área da saúde, mas ela fez a primeira edição do curso e agora a Elaine está fazendo a segunda edição. Aqui vocês estão, deixa eu ver. A revisão narrativa é apropriada para situações em que busca flexibilidade interpretativa e uma visão mais ampla do tema? É isso mesmo, tá? Dentro dos resultados de uma revisão de escopo, devemos incluir ou excluir os artigos de revisão?
Sabe que eu não sei sobre a revisão? Ela pode vários tipos de estudo, né? Mas o que a gente, dentro das metodologias da Cochrane, uma revisão de revisões da Cochrane, perdão, do JBI, a revisão de revisões é a revisão de umbrella. Mas eu não sei se eu posso, numa revisão de escopo, incluir outros tipos de estudo e uma revisão sistemática, por exemplo, tá? Eu vou checar isso, junto com os certificados, eu mando a resposta para vocês aí. Eu vou incluir nessa aula também. Posso avaliar a qualidade dos artigos incluídos na revisão de escopo? Pode, tá? Mas ela também é opcional, sugere-se, tá bom? E aí, como ela inclui vários tipos de estudo, você precisaria identificar um instrumento para cada desenho de estudo. O link da avaliação. Vou ter que pegar aqui em cima, gente, só um minutinho. Ó, coloquei a avaliação de novo aqui, tá? Deixa eu ver. A revisão de escopo seria a mais indicada. Ah, tem alguém me ajudando aqui a responder, né? Se poderia ter um curso sobre revisão narrativa? A revisão narrativa é bem simples, na verdade. Mas a gente pode, vou combinar com a Elaine, da gente fazer revisão integrativa e revisão narrativa, que aí eu diferencio uma da outra, tá? Poucas revistas aceitam revisão narrativa, exatamente porque ela não é sistemática, tá, gente? Ela tem, pense nela como etapa ali, ela tem um passo a passo simples, né? Mas ela não tem nenhuma orientação maior, nenhum rigor metodológico, assim. Sabe aquilo que a gente pede para os alunos no TCC? Ele vai fazer, para a introdução, aí ele vai fazer uma busca de literatura, né? É como se aquilo fosse uma revisão narrativa ali. Aí seria o mais simples possível, né? Porque ainda dependendo do trabalho, ele ainda é limitado. Mas a revisão narrativa seria isso, né? Eu tenho uma pergunta mais ampla ali e eu faço a busca na literatura seguindo passos básicos. Eu posso compartilhar, vou compartilhar a apresentação com vocês, tá? Alguém pediu aqui, eu compartilho depois. Eu já mando a de revisão integrativa também para vocês terem o acesso. Existem outras áreas, além da saúde, produzindo revisão sistemática? Sim, tá? O que é bastante interessante, na verdade. Quando eu dei os treinamentos de OVD abertos, né, para a comunidade CAPES, aparecia muita gente do direito, por exemplo, querendo fazer revisão sistemática, né? Até onde eu entendo, a ideia de evidências científicas, ela parte da área da saúde, e aí, assim como ela sai da medicina e alcança outras áreas da saúde, né? Então, a enfermagem, a nutrição, então hoje a gente fala enfermagem baseada em evidências, nutrição baseada em evidências, ela alcança também outras áreas, né? Que não são dentro da área da saúde. E tem acontecido a mesma coisa com a revisão sistemática. Só que aí o que acontece é que eles não têm metodologia, né? A maioria não tem uma metodologia própria. Então, o que eles estão fazendo é tentar mimetizar as metodologias da área da saúde, tá? Pelo menos do que me falaram, é que eles não encontram, por exemplo, tem uma metodologia de revisão sistemática para direito, por exemplo. Então, eles vão mimetizando o que eles podem. A revisão integrativa só inclui artigos e de escopo trabalha com capítulos, teses e dissertações, é isso? Não, gente, a revisão de escopo também vai trabalhar com a literatura primária, tá? E aí, essa definição de outros conteúdos ali, ela tá também dentro daquela linha do sugere-se ou ali na metodologia que vocês colocarem, mas ela olha para estudos primários também, tá bom? Acho que é isso, né? Qual a diferença entre revisão sistemática e de umbrella? Revisão sistemática, ela vai olhar só para estudos primários, né? Então, eu não incluo nenhum tipo de revisão dentro da minha revisão sistemática. Eu não tenho estudos secundários na minha revisão sistemática. A minha revisão de umbrella é uma revisão de revisões. Então, a revisão de umbrella é uma revisão de revisões sistemáticas, tá? Então, que respondem ali aquela pergunta de pesquisa que não é muito fechada também, porque eu vou ter várias revisões sistemáticas, né? Ela é um pouco mais aberta, mas o único tipo de estudo, o único desenho de estudo de uma revisão de umbrella são revisões sistemáticas.
Sabe, a avaliação do risco de viés para revisão sistemática e de escopo, eu já comentei, né? É possível fazer a avaliação de risco de viés na revisão de escopo, mas ela é sugerido, tá? Ela não é obrigatória. Acho que são essas perguntas, né? Ah, Muitas peraí, que tem uma perguntas, sobre hein, Ana? Oi, são muitas, mas Muitas é bom que perguntas. a gente vai conversando, sobrou bastante tempo. A revisão teórica pode, na dissertação, seria uma revisão narrativa? Exatamente. Né? Aquela revisão teórica ali, inicial como é que fala? Não é tese, do TCC ali, ela é uma revisão narrativa. Para avaliar o nível de evidência, o grade é uma boa opção? O grade é a melhor opção para... Vamos fazer uma diferença aqui primeiro, gente, que a Larissa perguntou sobre o grade, né? Então, eu fiz uma revisão sistemática, e aí eu encontrei ali as minhas evidências, agora eu quero fazer a recomendação, né, daquela evidência. Existe o nível de evidência, existe o grau de recomendação. O grade é bom para fazer as duas coisas, né? O nível de evidência, ele está relacionado ao estudo primário, tá? Então, o nível de evidência, ele vai olhar a qualidade do estudo, se tem viés, se não tem viés, enfim. O grau de recomendação, ele está relacionado à evidência como um si, então, em si. Então, o que foi produzido enquanto evidência ali, tá? E aí eu faço uma comparação entre cada uma das evidências. Então, nível de evidência olha o estudo como um todo, grau de recomendação olha a evidência produzida naquela revisão sistemática, por exemplo, tá? E o grade, ele é uma boa opção, tá? Para as duas coisas. A revisão sistemática com meta-análise precisará do uso de bancos de dados das publicações para essa análise ou somente os resultados? Ou somente com os resultados? Eu não sei, de verdade, assim. Se na meta-análise eu vou precisar do banco de dados original, né? Não sei, ó, mais uma para eu colocar na minha... Mas essa eu vou anotar, que essa eu vou esquecer. Se eu tenho sugestão de sites gratuitos para organizar artigos e referências bibliográficas, acho que a Elaine consegue ajudar vocês melhor com isso, tá? Dentro do curso surgiram algumas indicações esses dias, e aí ela pode mandar para vocês depois esses gratuitos. Os dois revisores da revisão de escopo são obrigatórios ou se são sugeridos? Depende do que você está usando. Na revisão do JBI, eles vão ser obrigatórios, tá? Quem tem o maior nível de evidência, a Umbrella ou a sistemática? A sistemática, gente. A sistemática e meta-análise estão no topo da pirâmide de evidência, tá? Acho que é isso, né? Consegui todas. Eu vou compartilhar a gravação com vocês, tá bom? Vocês vão acessar aí a gravação depois. E as apresentações também eu mando em PDF para vocês, tá? Eu espero ter ajudado, tá? É um conteúdo Ô, Ana, introdutório, mas eu espero ter ajudado. Oi, Elaine. a revisão de escopo e a Umbrella Review são as mesmas coisas, mas uma está em português e outra em inglês? Não, O não. nome? Não? Não, São não. coisas diferentes. São diferentes, né? A revisão de escopo, ela vai fazer esse olhar panorâmico aí para o que está publicado, ela tem uma pergunta ampla. A revisão de Umbrella, ela tem uma pergunta ampla, mas o desenho de estudo que ela considera é só a revisão sistemática, tá? Ela é uma revisão de revisões. Enquanto a revisão de escopo, ela pode considerar outros desenhos de estudos. Então, achei um ensaio clínico randomizado, tem estudos observacionais, tem estudos qualitativos, sei lá, ela também se diferencia ali também, mas ela permite vários estudos, tá? Ah, tá. Sim. É porque eu Então, já tá vi bom. como se eles fossem similares, né? Mas não são. Acho que É eles que são similares no objetivo, né? Que seria esse objetivo de um olhar mais geral para o que está publicado. Mas aí, quando eu penso no tipo de estudo, e aí depois isso vai impactar também na minha coleta de dados e na minha análise, né? Ele difere exatamente ali. sim. Outra coisa, Ana, o prazo mais ou menos para você enviar esses materiais, que o pessoal fica um pouco ansioso, eles enchem a caixa de e-mail. Então, aí se você Eu já puder dar um vou me prazo, né, mais apressar. ou menos, tipo, sei Tá lá, bom. até segunda, não sei, aí o Pode pessoal ser. Pronto, a aguarda, gente... qualquer coisa a gente vai avisando. Tá bom, eu combino com você até segunda, então eu envio a gravação, tá, gente?
E os certificados eu demoro um pouquinho aí, mas até o final do mês vocês ganham os certificados, tá bom? Elaine, Tá muito certo. obrigada, viu? Obrigada, gente, Obrigada a por terem você, ficado Ana. aí Foi até o ótimo. final. Foi Tchau, muito tchau. bom, viu? Obrigada. Parabéns pela apresentação e a gente vai Obrigada. marcar dessas outras que o pessoal ficou pedindo aí, Tá bom. tá? Até mais, queridos. Tá Tchau, tchau, bom. Tchau, pessoal. Muito tchau. obrigada, viu?